Estou de volta para a gravação do nono vídeo de 40 da saga do Rio de Janeiro. 800 questões para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Vamos lá, queridões? Hoje nós vamos responder da questão 161 até a questão 180, perfeito? E o vídeo de hoje vai em homenagem à Verônica, que está acompanhando o nosso trabalho com regularidade, ela e sua filha, ela que já é tabeliã lá no estado do Mato Grosso. É isso aí, beijo no coração, Verônica, obrigado por cada palavra que você falou para mim hoje durante a nossa conversa ao telefone. Vamos! Questão 161 até a questão 180, todas elas vão ser sobre direito civil, ou mais especificamente, eu vou falar um pouco aqui de lei de introdução às normas do direito brasileiro, a famosa LINDB, para depois especificamente, aí sim, falar de direito civil. Vamos lá, senhoras e senhores, primeira questão a respeito de vacatio legis. Deixa eu ver se você leu pelo menos o artigo 1º da lei de introdução às normas do direito brasileiro. E lá vou eu lembrando dos meus primeiros semestres na faculdade de Direito. Olha só, querido, questão VUNESP, 4 questões relacionadas, 4 questões cobradas no concurso de São Paulo, realizado pela banca VUNESP em 2012. Vem comigo. Ó, acerca da vigência da lei federal, em todo o território nacional, caso não mencionado expressamente nenhum prazo no ato de sua publicação, pode-se concluir que haverá vacatio legis de 90 dias com prazo progressivo. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão 161 de 800. Questão falsa. Senhores, se a lei não falou nada, você sabe, artigo 1º da LINDB, se a lei não falou nada em seu corpo, o prazo para ela passar a valer é de quantos dias? 45 dias para quem está no Brasil, 3 meses para quem está no exterior. Essa é a combinação do artigo 1º com o parágrafo único da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Perfeito, querido? Vem comigo então. Então, primeira questão de hoje ficou falsa. Questão 161 de 800, a número 1 de hoje. Questão 162 de 800, vamos lá. O enunciado é o mesmo. Vamos lá, acerca da vigência da lei federal em todo o território nacional, caso não mencionado expressamente nenhum prazo no ato de sua publicação, pode-se concluir que sua vigência será imediata. Questão verdadeira ou falsa? Se não disseram nada, a vigência vai ser imediata? Questão, e aí? Falsa, e ficou fácil por conta da primeira questão de hoje. Fala a verdade, a vigência não é imediata. Na verdade, querido, para que a vigência seja imediata, eu preciso de previsão expressa no corpo da lei. Eu preciso de quê, senhores? De previsão expressa no corpo da lei. Do contrário, vale a vacatio legis de 45 dias, como eu já disse, para quem está no Brasil, 3 meses para quem está no exterior. Perfeito? Como professor de direito constitucional que sou, eu quero fazer uma observação importante que muita gente do direito civil não percebe. A Constituição diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra antes de 1 ano da data de sua vigência. É o famoso princípio da anterioridade eleitoral ou o princípio da não surpresa. Olha que interessante, querido. Esse dispositivo constitucional, ele afasta em relação a essa lei a regra da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Pois ele está dizendo que se uma lei alterar, olha, se uma lei alterar as regras da eleição, ela entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra antes de 1 ano da data de sua vigência. Olha que interessante. Eu particularmente entendo com muita tranquilidade que esta é uma exceção à lei de introdução às normas do direito brasileiro, perfeito? E tenho certeza, querido, que o seu concorrente não sabe e seu examinador também não, caso ele soubesse, ele perguntaria. Mas, quem sabe não aparece algum dia na sua prova aí, não é verdade? Quem sabe algum dia eu não esteja como examinador na sua banca. Querido, vem comigo! Olha só, questão 163 de 800. O enunciado é o mesmo, vamos lá. Acerca da vigência da lei federal em todo o território nacional,
caso não mencionado expressamente nenhum prazo no ato de sua publicação, pode-se concluir que haverá vacatio legis de 45 dias com vigência sincrônica. Haverá vacatio legis de 45 dias com vigência sincrônica. E aí? Aí você deve estar pensando assim, poxa Paulo, eu já sei que é 45 dias, mas agora me aparece essa tal dessa afirmação com vigência sincrônica. Aí eu não sei, Paulo, se está verdadeira ou se está falsa. E aí, meu amigo Tássio de Minas Gerais, que está sempre acompanhando, me diga aí, responde aqui embaixo se a questão está verdadeira ou falsa. Me diga aí. E aí? Já sabe? Questão verdadeira. Querido, olha só, vigência sincrônica quer dizer que ela passa a valer ao mesmo tempo de forma harmônica, de forma sincrônica em todo o território nacional. Isso é verdade, tá, pessoal? Vamos imaginar, por exemplo, aí a Lei 8.112, ok? Lei relacionada aos servidores públicos. Se essa lei não tem a regra expressa de quando ela passa a valer, nós teremos vigência sincrônica em 45 dias e 3 meses para quem estiver no exterior. Perfeito? O contrário de vigência sincrônica seria vigência anacrônica. Perfeito? Se ligou? Então anota aí, porque essa é feroz. Beleza? Questão 164 de 800. Vamos considerar o mesmo enunciado. Queria espirrar e eu não vou editar não, hein? Olha só, acerca da vigência da lei federal em todo o território nacional, caso não mencionado expressamente nenhum prazo no ato de sua publicação, pode-se concluir que a vigência ocorrerá de forma sincrônica no dia útil seguinte ao da publicação. Questão falsa, no dia útil seguinte não. Se não tem nada no corpo da lei, não é no dia posterior. Ok? É 45 dias depois para quem está em território nacional, 3 meses para quem está no exterior. Perfeito? Pode ocorrer vigência sincrônica no dia seguinte ao da publicação, Paulo? Pode, se no corpo da lei estiver dizendo que a norma passa a valer logo após a sua publicação. Perfeito? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 165 de 800. E veja só, questão 165, 166, 167, 168 foram questões cobradas no concurso do Maranhão, concurso feito pela IESES, concurso para tabelião registrador. Vamos lá? Olha só, querido, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso somente de acordo com a analogia. Questão verdadeira ou falsa? Essa é tranquila, hein? Você tem que lembrar aí do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí? Fala pra mim, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso somente de acordo com a analogia. Questão falsa. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do direito. ACP, analogia, costumes e princípios gerais do direito. Beleza? Anotou aí? Então vamos embora. Questão agora 166 de 800. Querido, segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada. Questão falsa. E essa ficou fácil pra gente, né, pessoal? Porque olha só, segundo a LINDB, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada? Não. Na verdade, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer que se não tem data para que ela passe a valer no seu próprio corpo, se o próprio corpo dela não diz quando ela vai valer, ela passa a valer 45 dias depois para quem está no Brasil e 3 meses para quem está no exterior. Beleza? Simbora nós! Questão 67 de 800. Não se destinando, olha que questão romântica, hein? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. E aí? Questão verdadeira ou falsa? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Questão verdadeira, está lá no artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Gente, se não for uma lei destinada à vigência temporária, como no caso das leis eleitorais, a lei ela fica valendo até que outra a modifique ou então a revogue. Perfeito?
Se ligou no movimento? Eu poderia acrescentar aqui, como professor de Direito Constitucional, que essa lei, ela também perderia a vigência caso o Supremo Tribunal Federal, por meio das ações do controle de constitucionalidade, retirasse ela do cenário jurídico. Seria possível também, ok? Só para aprofundar o nosso conhecimento. Queridão, questão agora número 168 de 800. Vamos embora, vamos embora. O casamento de estrangeiro não poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. E aí? Me responde daí que eu estou pensando aqui. Fala para mim, queridão. Fala para mim. Artigo 7º, parágrafo 2º da LINDB. Me diga aí, questão verdadeira ou falsa? O casamento de estrangeiro não poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Questão falsa. O artigo 7º, parágrafo 2º, pega aí da LINDB, ele diz que isso pode acontecer. Na verdade é o contrário. Ele pode acontecer perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Registra aí, porque já está registrado aqui. Questão agora 168 de 800. Na verdade, 169 de 800. Vamos lá, queridão. 169. Vamos lá. Querido, sobre a LINDB. Olha só. Sobre a LINDB. Fala para mim. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira, vedada em qualquer hipótese a aplicação da lei pessoal do de cujus. Questão verdadeira ou falsa? Tá pausando o vídeo aí e pensem. Questão falsa. Falsa, pessoal, porque o artigo 10, parágrafo 1º, traz uma exceção. Realmente a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira. A própria Constituição diz isso também no artigo 5º. Vedada em qualquer hipótese a aplicação da lei pessoal do de cujus? Não. Querido, se a lei pessoal do de cujus for mais benéfica, aí a gente aplica a lei pessoal do de cujus e não a lei brasileira, ok? Segundo a lei brasileira, a Dona Maria vai ter direito a 2 casas, mas segundo a lei alemã, ela terá direito a 5 casas e 2 carros. A gente aplica a lei alemã. Beleza? Se ligou? Então vamos lá. Questão agora 170 de 800. E minhas costas vai doendo pra cacete. Pense nas costas doendo nesse momento, queridão. Vamos lá. Nada resiste à força do trabalho, ó. Mentalidade vencedora, querido. Se fosse fácil, até porque se fosse fácil, todo mundo faria. Vamos lá? Eu não falei para vocês, mas semana passada eu gravei uma semana com fortíssimas dores na boca. Não podia comentar com vocês aqui, mas estou comentando agora. Doeu pra cacete, pense. Mas vamos lá. Querido, 170, questão 170 de 800. No direito brasileiro é amplamente reconhecida a repristinação, independentemente de previsão expressa. Questão verdadeira ou falsa? E aí, questão falsa. Querido, repristinar dentro da didática do PM significa nada mais, nada menos do que dar nova vida, significa ressuscitar, ok? No Brasil é admitida a repristinação? Sem dúvida alguma, existe possibilidade de repristinação, mas a repristinação no Brasil, ela acontece de forma expressa e não de forma tácita. É lógico, né, pessoal, que como professor de Direito Constitucional eu sei que dentro do controle de constitucionalidade existe uma hipótese de repristinação tácita lá nas decisões do Supremo Tribunal Federal, ok? Outro dia eu gravo um vídeo sobre isso, ok? Mas assim, dentro daquele estudo tradicional, o que a gente aprende? Lei 1 foi revogada pela Lei 2. Lei 1 foi revogada pela Lei 2. Daqui a pouco vem a Lei 3. A Lei 3 revoga a Lei 2 que tinha revogado a Lei 1. A Lei 1 volta a valer expressamente? Volta a valer automaticamente? Não. Só se a Lei 3 que revogou essa Lei 2 disser expressamente. Então, por que a questão fica errada? Olha só. Porque ele diz assim, no direito brasileiro é amplamente reconhecida a repristinação, independentemente de previsão expressa. Negativo.
tem que ter previsão expressa, muito embora a gente possa falar em repristinação tácita quando a gente está estudando controle de inconstitucionalidade. Outra hora eu falo sobre isso, porque eu precisaria pelo menos de 10 minutos para te explicar com muita tranquilidade isso. Queridão, vamos lá, questão falsa. Questão 171 de 800. Caso ocorra nova publicação do texto da lei visando a sua correção, antes que tenha entrado em vigor, o prazo começará a correr da nova publicação. E aí, questão verdadeira ou falsa? Volta o vídeo aí, assiste. Questão verdadeira, artigo 1º, parágrafo 3º. Olha, muito cuidado com esse artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Querido, caso ocorra nova publicação do texto da lei visando sua correção, teve uma nova publicação antes que ela tenha entrado em vigor. Nova publicação antes dela entrar em vigor. O prazo começará a correr da nova publicação. Perfeito. Quer ver? Vou te dar um exemplo prático. Foi publicada a Lei 15.000. E aí, a Lei 15.000 não tem prazo de vigência. Então ela vai passar a valer 45 dias depois para quem está no Brasil. Com 43 dias, os caras publicam uma nova lei visando corrigir a Lei 15.000. Veja, com 43 dias, faltava só 2 dias para a Lei 15.000 entrar em vigor, mas ela ainda não tinha entrado. Querido, se houver essa publicação para efeito de correção, aí você zera esse prazo e conta 45 dias de novo. Perfeito? Salvo se, lógico, no texto dessa lei de correção não tiver uma regra de vigência lá. Tranquilo? Entendeu aí? Artigo 1º, parágrafo 3º, anota aí porque eu já registrei aqui. Queridão, vamos lá. Questão agora 172 de 800. A vacatio legis, salvo expressa previsão em contrário, é de 90 dias. Ei, a vacatio legis, salvo expressa previsão em contrário, é de 90 dias? Negativo. Ela é de 45 dias para quem está no Brasil, 3 meses para quem está no exterior. Questão falsa. Vamos lá. Questão agora 173 de 800. Vamos agora, senhores de direito civil, parte geral. Olha só, primeira questão aqui de direito civil sobre bens. Aliás, querido, dentro da saga do cartório, não sei se você está me conhecendo agora, mas eu tenho várias sagas. Eu tenho a saga da Constituição, onde eu gravei todos os artigos da Constituição. Eu fui o primeiro professor no mundo a gravar todos os artigos da Constituição. Nem pagando você encontra o que eu fiz de graça no meu canal do YouTube. Ok? Eu tenho a saga da Constituição, tenho o Desafio Vadimeco, onde eu resolvi questões sobre 7 matérias no direito e súmulas. Eu tenho lá saga do cartório, enfim, várias sagas. Uma delas é a saga do cartório. Lá eu fiz um esquema sobre bens que você não pode deixar de assistir. Assiste o meu esquema sobre bens. São 60 vídeos da saga do cartório. Aqui mesmo no meu canal do YouTube, procure a playlist Saga do Cartório e acesse lá que você vai gostar. Olha só. Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias. Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para aumentar o bem. Questão verdadeira ou falsa? Benfeitorias voluptuárias são aquelas realizadas para aumentar o bem. Questão falsa. Questão 173 de 800, falsa. Falsa por um motivo simples, queridos. Se você tem ali alguma coisa para aumentar o bem, não só fazer uma benfeitoria, na verdade você tem uma acessão, que pode ser de natureza artificial ou natural. E neste caso, queridão, esquece benfeitoria, item errado. Ok? Perfeito? Não estamos aí diante da benfeitoria voluptuária. Então tá, questão agora 174 de 800, vamos utilizar o mesmo enunciado. Lembrando que essas 4 questões aqui foram cobradas no concurso de Minas, feito pela FUNMARC em 2012. Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para facilitar o uso do bem. Questão falsa. Para facilitar o uso do bem, você deve lembrar que essa é uma benfeitoria útil e não uma benfeitoria voluptuária. Tá lembrando aí do artigo 96 do Código Civil? Queridão, dá uma revisada aí porque isso é importante. Queridão, então 174 de 800 também errado.
Segundo o Código Civil, considera-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para, agora a questão 75 de 800, aquelas realizadas para impedir que o bem se deteriore. Questão falsa. Gente, as benfeitorias voluptuárias não são aquelas que visam impedir que o bem se deteriore. Essas são as benfeitorias o quê? Necessárias, ok? Por isso 175 de 800 ficou errada. E agora vamos para a questão 176 de 800. Segundo o Código Civil, considera-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para mero deleite, ainda que de elevado valor. Questão verdadeira agora, nos termos do artigo 96 do Código Civil, texto seco. E querido, eu volto a enfatizar dentro da saga do Rio de Janeiro que você precisa de ler o texto seco para o concurso do Rio de Janeiro. Tem que ler, queridão, tem que ler. Aliás, nos concursos de cartório em geral tem exceções, lógico, mas em geral você precisa conhecer muito o texto seco. Ok? Só desce do pedestal, querido. Para de ficar só em súmula, só em jurisprudência, só em provimento. Isso é importantíssimo, mas você tem que ler o texto seco. Ok? Tem um amigo meu que fala assim: poxa, Paulo, eu só acerto se for questão difícil, se for questão fácil eu erro, porque eu não tenho paciência para ficar lendo o texto seco. Então você provavelmente não vai ter paciência para ganhar o dinheiro que você quer passando na posição que você deseja. Ok? Vamos lá. Questão agora 177 de 800. Vamos lá. Olha que questão bonita cobrada no concurso de São Paulo, Banca Vunesp 2012. Dois indivíduos pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro ou em fraude à lei. Já me propuseram isso aqui uma vez. Lógico que eu recusei. O cara queria sacanear a esposa. Para escondê-lo ou dar-lhe aparência diversa, realizam outro negócio. Então, ó, voltando aqui. Dois indivíduos pretendem realizar determinado negócio prejudicial a terceiro ou em fraude à lei. Para escondê-lo ou dar-lhe aparência diversa, realizam outro negócio. Há, portanto, dois negócios. Um deles é o aparente, destinado a enganar. O outro é o oculto, mas verdadeiramente desejado. Por exemplo, o João é casado com Maria e o João tem como amante a Isis Valverde. O João, ele simula a venda de uma casa para Isis Valverde, a venda de uma cobertura na Barra da Tijuca, no valor de 3 milhões de reais. Mas na verdade, querido, a compra e venda é um negócio aparente e não desejado. Está sendo simulada uma compra e venda, mas na verdade o que tem ali, o negócio jurídico verdadeiro, é uma doação. Ele está doando para a amante. Se ligou no movimento? Aí veja só, nesse caso nós temos o que? Nesse caso que eu citei, nós temos dolo, nós temos simulação absoluta, nós temos simulação relativa ou nós temos lesão? Qual é o defeito do negócio jurídico, pessoal? Fala para mim aí. Fala para mim aí, queridão. Nesse caso nós temos o que? Fala para mim. Já gravou aí? Nós temos nesse caso simulação relativa. Nós temos simulação relativa e eu aconselho você pegar aí o artigo 167 do Código Civil e dar uma olhadinha, ok? Simulação relativa. Se ligou? Anotou? Então vamos embora. Questão 178 de 800. Questão 178 de 800 é a seguinte, olha só. Aqui você tem que saber texto seco. Olha só. Concurso para tabelião registrador do estado de Minas Gerais. Tendo em vista os atos que interrompem a prescrição, aí você tinha que conhecer o artigo 212 de ponta a ponta. Desculpa, o artigo 202 do Código Civil de ponta a ponta. Anota aí, 202. Tendo em vista os atos que interrompem a prescrição, na forma do que dispõe o Código Civil, julgue os itens. Agora eu vou para questões 178, 179 e 180, beleza? Vamos lá. Despacho do juiz, ele está dizendo que isso aqui é causa de prescrição. Aí você vai me dizer se é verdadeiro ou falso, ok? Despacho do juiz incompetente que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. E aí? O despacho do juiz incompetente que ordenar a citação
Se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, é caso de prescrição, é caso de interrupção da prescrição, sim ou não? Perfeito, questão verdadeira, 178 de 800, está lá no artigo 202, inciso 1, está entre as causas que interrompem a prescrição. Perfeito? Se ligou? Despacho do juiz incompetente. Isso aqui cai sempre, pessoal, sempre, sempre. Grava aí o 202 porque ele sempre vai aparecer. 179 de 800, você vai me dizer se é caso de interrupção da prescrição também. Vamos lá. Apresentação de título de crédito em juízo, apresentação do título de crédito em juízo, de inventário ou em concurso de credores. Isso é causa de interrupção da prescrição? Fala para mim. Apresentação do título de crédito em juízo, de inventário ou em concurso de credores. Interrompa a prescrição? Sim ou não, queridos? Fala para mim aí. Questão verdadeira, 179 de 800, artigo 202, inciso 4 do Código Civil. Perfeito? Então tá, isso aqui é texto seco, corre aí e dá uma olhadinha. E pra gente fechar, mas não sai daí sem nossa dica motivacional. E querido, as inscrições para o aulão de véspera do Rio de Janeiro estão a todo vapor. Muitas pessoas estão se inscrevendo e você não pode ficar de fora. Faça tudo o que você puder para participar da revisão de véspera do PM, revisão de véspera do Paulo Machado. Vai ser das 9 às 18, das 9 às 18, no Hotel Prodigi, lá no Rio de Janeiro. O Hotel Prodigi fica ali no anexo do aeroporto Santos Dumont. Um hotel fantástico, uma sala maravilhosa, onde eu vou ter o prazer de revisar todas as matérias, com exceção de conhecimentos gerais, na véspera da prova, queridão. Ainda tem vaga, mas corre, porque as vagas são limitadas. Manda mensagem aí no meu zap agora, 61-8603-4545. Te espero do outro lado, queridão. Olha só, querido, olha só. Vamos aqui para a última questão, mas não sai daí sem a dica motivacional. Vamos ver se isso aqui interrompe a prescrição. Qualquer ato inequívoco sem o reconhecimento do direito pelo devedor. E aí, fala para mim. Qualquer ato inequívoco sem o reconhecimento do direito pelo devedor. Questão, essa ficou falsa. É qualquer ato inequívoco, mas tem de haver um reconhecimento do direito pelo devedor. Se não houver o reconhecimento do direito, aí não se encaixa lá nos casos do artigo 202 de interrupção da prescrição. Perfeito? Pega aí o 202, leia, faça um esqueminha, porque ele sempre aparece na prova, ok? Se ligou no movimento, queridão? Então é isso, essas são as questões de hoje, meu querido. E a nossa dica motivacional é a seguinte, essa eu retirei mais uma vez, mais uma que eu retiro do livro Geração de Valor. Esse do Geração de Valor 2 é dica do Flávio Augusto, um dos bilionários brasileiros, mas que, acima de tudo, transmite uma mensagem muito interessante para todos os brasileiros. Olha só, a dica é a seguinte: você aí, você que está me assistindo, ei minha querida, ei meu garoto, você jamais vai se tornar a pessoa que você sempre sonhou se você não romper com a pessoa que você sempre foi. Fuja da rotina, saia da rotina, quebre o padrão limitador e descubra uma nova pessoa dentro de você. Querido, você jamais vai se tornar a pessoa que você sempre sonhou sendo a pessoa que você sempre foi. Saia da rotina. Esse é o meu desejo para você hoje. Perfeito, queridão? Do que você precisa abrir mão para você alcançar o seu supremo destino? Pare para pensar, se esforce, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Beleza? Beijo no coração, tamo junto, diretamente aqui do estado da Bahia e de dentro do meu cartório, queridão, eu vou me despedindo. O que foi? Tem alguma mensagem aí? Já falei, pessoal. A produção tá pedindo para falar do aluno do Rio, mas eu já falei. Beijo no coração, tamo junto.